Bem, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade vendo agora o trabalho decente, tá? Eu acabei pensando ontem à noite, eu estava pensando que eu falei tanto de uma corrente do pensamento, acabei não explicando nada. Então, para não ficar em branco só falando o que é que são os comunitaristas, porque essa é uma corrente que nós que formamos na graduação há mais de 10 anos, com certeza jamais ouvimos falar, tá? O movimento comunitarista ele pode ser dado como iniciado em 1975 por um autor chamado Charles Taylor, que escreveu um livro chamado Hegel e a Sociedade Moderna. Qual é a proposta dos comunitaristas? Se contrapor ao pensamento kantiano, que é um pensamento dominante, com base na dignidade, na ideia de universalidade, de uma lei moral, então, que possa ser aplicada universalmente. E a proposta deles é validar as normas a partir da cultura. Seria, então, dentro da filosofia política, uma coisa semelhante ao que nós chamamos de relativismo ou de relativismo cultural dentro da antropologia. Quem são os grandes expoentes na filosofia política do comunitarismo? Um é Charles Taylor, né, que escreveu esse livro, Hegel e a Sociedade Moderna, tem um outro livro dele na bibliografia. O outro é Michael Walzer, que eu falei ontem. O terceiro é um escocês que trabalha com a ideia de tradição, que é MacIntyre. E o quarto é um autor bastante conhecido, porque famoso pelos seminários que promove em Harvard, um auditório para 1.500 pessoas, e que a reserva é feita acho que com mais de um ano de antecedência para participar daquele curso, e que agora está se tornando um best-seller no Brasil, que é Michael Sandel, ou Michael Sandel, como alguns preferem. Tem um livro chamado Justiça, que é fazer a coisa certa, que está vendendo muito aqui no Brasil, embora não como um livro técnico, e sim como um livro mais geral. Já chegou até a ser classificado como um livro, talvez, de autoajuda, o que rigorosamente não é o caso. Tá? Alguns deles rejeitam esse rótulo, comunitarista, até porque nós podemos chamar de comunitarista diversos autores com base em diversos, e que têm diversos pensamentos. Mas o que caracteriza o comunitarismo é que ele não reconhece valores com caráter universal. Michael Walzer diz, o único valor universal que existe é a tolerância que nós temos para com outras culturas. Ele só reconhece a validade na norma moral, e aí seria, nessa classificação mais genérica, a norma ética, porque ela está vinculada a um grupo determinado, se ela for validada por uma cultura determinada. E, portanto, só reconhece a norma jurídica se ela for validada por uma determinada cultura. Não é que os comunitaristas não aceitem, por exemplo, a ideia de que um dia nós talvez teremos uma concepção universal de dignidade, mas eles não acreditam numa concepção que eles chamam de imposta, ou seja, eu pauto a minha conduta a partir de uma concepção que é dada como válida para todos. Não, eles acreditam que talvez um dia as culturas possam chegar a um pensamento semelhante para que nós tenhamos uma única definição de dignidade, ou de qualquer outro valor, como liberdade, como igualdade. O que importa é que eles acham que isso parte da cultura. Qual é o grande problema dos comunitaristas? Primeiro, trabalhar com eles a ideia de direitos humanos é trabalhar algo impossível. Por quê? Porque se eles não reconhecem normas de caráter universal, eles não vão reconhecer a possibilidade de nós termos normas aplicáveis a qualquer ser humano em qualquer lugar do planeta. E direitos humanos é isto. Segundo, eles são obrigados, mesmo não concordando com determinados comportamentos, a validá-los apenas porque a cultura daquela comunidade assim entende. E isso é muito simples quando se trata de falar de uma maneira diferente de ser, ou de uma maneira diferente de tratar um determinado fenômeno que nós apropriamos para o direito. Difícil é quando eu tenho que validar comportamentos que eu rigorosamente abomino. Então, Michael Walzer faz, no Esfera da Justiça, um verdadeiro malabarismo para poder justificar, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista místico, o sistema de castas na Índia, que nós sabemos que é um sistema que é
totalmente contrária à ideia de igualdade dos seres humanos e à liberdade que eles têm. Por quê? Porque eu não posso transitar entre as diversas pessoas porque pertencem a castas diferentes. Existem alguns casos mais simples, por exemplo, Charles Taylor defende que é possível, defendeu que era possível na província de Quebec, no Canadá, nós termos restrições a direitos individuais apenas para fortalecer a língua e a cultura francesas. Mas não é só isso, é reconhecer como válidos fenômenos que são aceitos em algumas comunidades e que nós rigorosamente abominamos. É, por exemplo, aceitar a dominação de gênero em países de maioria muçulmana, porque esse é um aspecto cultural, esse é um aspecto religioso dominante. Não é possível. Pode ser até que isso seja, pragmaticamente falando, o mais real, mas com certeza não é compatível com uma ideia de direitos humanos. Tá? Essa é a minha dificuldade, de trabalhar, e essa é uma explicação básica. Então, agora entrando na questão do trabalho decente. Trabalho decente, como eu digo aí, é a denominação que foi preferencialmente utilizada, né, para expressar um conjunto de normas e valores por conta da sua adoção pela Organização Internacional do Trabalho. Como eu digo, seria mais adequado denominar de trabalho digno, porque essa é a ideia que a OIT quis passar em 1998, de que existe um conjunto mínimo de normas, de valores e de ações que seriam empreendidas pelos Estados para garantir dignidade no trabalho. Como eles denominaram de trabalho decente, essa é a expressão que se popularizou e a denominação que se utiliza. Eu digo que o trabalho decente ele pode ser visto em duas perspectivas. Normalmente a gente trabalha com a primeira e não trabalha com a segunda, que é a mais importante. Na perspectiva institucional, que é a perspectiva da OIT, por exemplo, ele é compreendido como um conjunto de normas e ações que garante àqueles que vivem do trabalho encontrar meios que garantam a sua subsistência. E aí o resto é só uma consequência, prestando o trabalho de forma que preserve a sua dignidade, embora o documento, como uma declaração, não seja... Não, essa parte aqui, não sei o que aconteceu, mas saiu de outro slide. Tá? O que importa é que, na perspectiva institucional, o trabalho decente é um conjunto de normas e ações. É uma perspectiva importante? É. Mas a perspectiva mais importante é a seguinte, que é o que eu chamo de perspectiva pessoal. Tá? Na perspectiva do trabalhador, ele é um trabalho digno, ou seja, livre, igual, em que direitos mínimos sejam garantidos. Vejam que, embora a gente vá, a partir de um determinado momento, trabalhar com um conjunto de normas, trabalho decente, então, não é apenas um conjunto de normas, é um conjunto de normas e ações. Por quê? Porque a OIT quer que os Estados adotem um comportamento que não apenas por meio de normas garantam o que ela chama de trabalho decente. A preocupação dela, então, vai além da liberdade sindical, da liberdade no trabalho, da igualdade no trabalho, da proibição do trabalho da criança. Ela vai também para a manutenção do emprego, até porque o primeiro direito do trabalhador, o primeiro direito humano do trabalhador, é o direito ao trabalho. A OIT, por exemplo, publicou há poucos dias atrás o Anuário do Desemprego, né? E ela mostra que na Europa, em 22 países dentro da zona do euro, mais ou menos dentro da Europa, aliás, ainda nós temos, hoje em dia, 27 milhões de desempregados. A Espanha, e eu tenho tido muito contato atualmente com os espanhóis, a Espanha tem 1/4 da sua força de trabalho desempregada. Ela tem quase 1/3 dos jovens em condições de trabalhar fora do mercado de trabalho. E vejam que essa análise não está sendo feita com base numa perspectiva de procura de emprego de poucos meses. Do ponto de vista metodológico, às vezes acontece. A OIT está falando de 27 milhões de desempregados que estão há mais de um ano procurando trabalho. E, portanto, estão há mais de um ano à procura de emprego e fora do mercado. Tá? Essa é uma preocupação dela também com o trabalho decente. Ela não centra só naquelas normas. Aquelas são as normas básicas, mas ela acha que os Estados devem promover outras ações, até para que fique claro que a primeira responsabilidade em relação ao trabalho não é do tomador de serviços.
A primeira responsabilidade do trabalho, entende a OIT corretamente, que é do Estado. O Estado é o principal obrigado em matéria de direitos humanos. Ele é que deve promover as ações para que todos os direitos sejam respeitados. Não é só ele, mas ele é o principal destinatário do ponto de vista do cumprimento da obrigação daqueles direitos. Tá? Bem, no âmbito do OIT, é uma expressão que, ao mesmo tempo em que sistematiza um conjunto de normas, cria um conceito que serve de estímulo para que os Estados adotem práticas que protejam o trabalho e permitam que os trabalhadores sejam partícipes na distribuição das riquezas decorrentes do seu labor ou do seu trabalho. Tá? O fundamento teórico do trabalho decente é o mesmo fundamento dos direitos humanos, é a dignidade da pessoa humana. Tá? Até porque, como eu digo aí, ele nada mais é do que um conjunto de direitos humanos específicos do ser humano trabalhador. Em termos normativos, embora a declaração não seja ratificável, na verdade, aí o erro daquele slide anterior é porque aquela parte final devia estar aqui. Está lá, de algum jeito eu consegui fazer isso. Tá? Mas, em termo normativo, o fundamento é a Declaração da OIT sobre os princípios e direitos fundamentais no trabalho e seu segmento, adotada na 86ª sessão da Conferência Internacional do Trabalho, em junho de 1998. Tá? Essa declaração ela não é ratificável, mas ela foi aprovada, né, com um quórum difícil, como eu disse para vocês, da Organização Internacional do Trabalho, e é ela que dá as diretrizes do trabalho decente no plano da Organização Internacional. Tá? E ela, como diz a Monique Cloutier, trata de um mínimo social que todos os Estados devem respeitar no processo de mundialização no âmbito do mandato da OIT. Do ponto de vista normativo, ela é composta, o trabalho decente é composto de 8 normas, em 4 espaços diferentes. As convenções 87 e 98, que tratam de liberdade sindical, na verdade, a primeira trata de liberdade sindical e a segunda trata do direito de sindicalização, um complemento à Convenção 87. Das convenções 29 e 105, eliminação do trabalho forçado, da 138 a 182, abolição do trabalho infantil, e 100 e 111, que tratam de igualdade no trabalho. Tá? Bem, e há algumas ações como busca do emprego, fortalecimento da produção social e fortalecimento do diálogo social. Aliás, em relação a esse segundo aspecto, fortalecimento da proteção social, uma preocupação que a OIT tem tido hoje em dia e que vem crescendo e que acredito que vai encontrar um espaço bem mais importante nos próximos anos, é a questão da proteção contra os riscos sociais. Tá? Embora nós tenhamos nos acostumado com um sistema que na prática não funciona tão bem, mas que teoricamente é muito bom, que é o sistema da Seguridade Social, sucedeu regimes diferenciados de proteção social com a Constituição de 88, essa não é uma realidade em uma série de países. Quer dizer, trabalhar com um sistema amplo, como nós trabalhamos, na área de saúde, de previdência social, de assistência, ou melhor, seria melhor dizer, na área da saúde, da assistência e da previdência, até porque vai afunilando, o âmbito de proteção da saúde é universal e o âmbito de proteção da previdência decorre da contribuição, com assistência ligada à noção de cidadania. Esse não é um aspecto que seja adotado em uma boa parte dos países. Nós que nos acostumamos com um sistema mais amplo, embora não funcione exatamente como é previsto, mas é um sistema amplo de proteção. Tá? Embora a Seguridade Social não seja nenhuma novidade. A Nova Zelândia, em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, já estabeleceu o que até hoje é considerado o melhor sistema de seguridade social ou de proteção contra os riscos sociais no mundo todo. Faz isso quando muda um conceito de direito tributário que, na maior parte dos países, demorou para ser alterado. A ideia de que justiça fiscal não é a justiça fiscal não é feita a partir da tributação sobre o consumo, e sim a partir da tributação sobre a renda. O pessoal que estudou há mais tempo na graduação sabe que nós estudávamos a ideia, dentro do direito financeiro e direito tributário, de que justiça fiscal se encontrava com a tributação sobre o consumo, porque só paga imposto quem consome. E parece mais lógico, se eu consumo menos,
eu gasto menos, eu contribuo menos com a arrecadação do Estado. Chegou-se à conclusão de que, na verdade, esse era um sistema de tributação que penalizava demais os mais pobres, porque todos consumiam, e a carga de tributos sobre os mais pobres, considerando proporcionalmente a sua renda, era muito maior do que pagavam os mais ricos. E mudou-se essa concepção a partir da ideia de que tributação justa é a tributação sobre a renda, desde que nós possamos taxar realmente toda a renda dos indivíduos, o que é uma coisa difícil. Aí os estados preferiram a primeira situação porque ela é de mais simples taxação. A Nova Zelândia, usando essa ideia, em 1944, institui um sistema de seguridade social, de proteção contra os riscos sociais, principalmente para os trabalhadores, baseados na tributação sobre a renda. Lá, eles tributam 3% a mais para custeio da Seguridade Social. Então, independentemente da alíquota que eu pago, porque a progressividade é regra praticamente no mundo todo, a progressividade da tributação sobre a renda, eles tributam 3% a mais para que eu possa custear o sistema de Seguridade Social. E só com esses 3% eles têm um sistema muito mais avançado que o nosso, em termos do que efetivamente se oferece em termos de proteção. E é uma preocupação, tá? Que a OIT vem tendo e possivelmente deve crescer. Por quê? Até porque o trabalho não está mais disponível para todos. Jeremy Rifkin, naquele Fim dos Empregos, que é um livro de, acredito, de uns 20 anos atrás, já dizia: dos 6 bilhões de habitantes deste planeta, somente 1 bilhão trabalha, ou tem uma ocupação formal. Ou seja, 1/6 da população mundial estava ocupada. Aliás, o que é pior é quando se vê que, nesse mesmo período, 1/4 desse 1 bilhão era formado por crianças e adolescentes. Esses dados eu vou trazer para cá, mas esse é um dado. Então, 1/4 da força de trabalho, há mais ou menos 20 anos atrás, era formado por crianças. Tá? E a exploração do trabalho infantil não é uma coisa assim tão pontual como alguns chegam a defender. Ainda tem criança, mas é uma situação de extrema carência. Não. 1/4 da força de trabalho não é uma situação pontual. Evidentemente que é uma coisa que tem importância dentro da economia. Tá? E, portanto, quando nós lidamos com a proteção da criança e do adolescente em matéria de trabalho, nós lidamos contra uma máquina que está acostumada, preparada e acostumada a absorver esse tipo de mão de obra. Possivelmente não sobreviveria sem o uso desse tipo de mão de obra. Tá? Bem, mas voltando aqui. Então, são essas 8 convenções da OIT que determinam, do ponto de vista normativo, o que compõe o conjunto chamado de trabalho decente. A gente já pode desde logo, falar, embora a gente vá voltar a essa questão, que o Brasil, do ponto de vista normativo, contempla praticamente todo o conjunto do trabalho decente que a OIT preconiza. Dessas 8 convenções, o Brasil só não ratifica uma, que é a Convenção 87. Nós ratificamos a 29, a 105, em matéria de eliminação do trabalho forçado, ratificamos a 138, a 182, a 100 e a 111. Nós só não e a 98 também. Só não ratificamos a 87. Aliás, não ratificamos até agora a 87, porque o Congresso Nacional não tinha descoberto uma fórmula mágica de ratificação de convenções e pactos internacionais de direitos humanos que podem ser feitas mesmo quando o país tem um sistema absolutamente contrário àquele conjunto normativo. Nós descobrimos isso agora, vamos ver no segundo período da manhã, com a Convenção 151, porque o Brasil ratificou a Convenção 151 da OIT, da liberdade no trabalho, da liberdade sindical no serviço público, mesmo com um sistema que não tem liberdade sindical. Como é que nós fizemos isso? A partir de o que me parece, nesse caso, claro, tem uma concepção teórica por trás, mas do que se chama de declaração interpretativa. Na declaração interpretativa, eu ratifico aquele tratado internacional, dispondo como se deve ler determinados dispositivos, o que é uma coisa fantástica.
nós transformamos uma convenção de liberdade em uma convenção em que não precisa ter liberdade. O grande problema é que ficou sem nenhuma razão essa ratificação da Convenção 151. Eu até achei, ela tinha sido aprovada pelo Congresso Nacional, um decreto legislativo de abril de 2010. Eu até achei que o presidente da República não iria promulgar o decreto, ou não ia publicar o decreto promulgando a convenção, ou seja, não ia completar o ato. Mas isso foi feito agora, no começo do ano de 2013, pela Dilma Rousseff. O Lula não fez e a Dilma demorou todo esse tempo. E agora promulgou a Convenção 151. Sem nenhum efeito, porque a sindicalização do serviço público já era garantida para nós desde 1988, para nós não membros do Ministério Público, mas para os servidores públicos civis desde 5 de 10 de 88, e não precisava da Convenção 151, a não ser que fosse para mudar completamente o sistema normativo. E como com essa declaração interpretativa nós consideramos que só são reconhecidas como entidades sindicais aquelas que o nosso sistema reconhece, o que nós fizemos foi mutilar uma convenção que diz pode criar as organizações que quiser, à semelhança da Convenção 87, da OIT, que diz que trabalhadores e empregadores podem criar as organizações que forem de seu interesse. Com essa declaração interpretativa, colocou-se, leia-se, aquelas que são admitidas no artigo 8º da Constituição da República. Ou seja, não pode criar as organizações que quiser, só pode criar as organizações que são reconhecidas pelo ordenamento jurídico brasileiro. Por essa lógica, nós já podemos ratificar a Convenção 87. Até porque nós vamos ver na segunda parte, o nosso problema não é com a liberdade sindical como um todo. O nosso problema é com a liberdade sindical coletiva de organização. Nos outros aspectos, das duas dimensões, individual e coletiva, nós temos liberdade sindical. Até porque esse foi o acordo que foi feito na Constituinte entre os partidos de esquerda, motivados ou pressionados pelo movimento sindical, e aquele conjunto de parlamentares, independentemente de partido, que se convencionou chamar de Centrão, num grande acordo que vendeu a garantia contra a proteção contra a despedida arbitrária dos trabalhadores em troca da manutenção de um sistema que era interessante para a cúpula do movimento sindical e nem um pouco interessante para os destinatários do movimento sindical ou do sindicalismo, que eram principalmente os trabalhadores. Tá? A gente até pode dizer, mas era da vontade dos empregadores. Mas aí vale, penso eu, a lógica da Espanha, que se defende no OIT quase todos os anos, quando é acusada de não cumprir a Convenção 87, porque não reconhece liberdade sindical para os empregadores, a lógica da resposta espanhola. Concedemos liberdade para quem precisa de liberdade sindical, os trabalhadores. E, portanto, o fato de nós ratificarmos a Convenção 87 e não darmos liberdade sindical para os empregadores não significa nada, eles não são destinatários desse direito. Os destinatários são os trabalhadores. A OIT que tem, até por conta de uma inspiração que vem do fascismo, e nós sabemos, essa lógica de permitir a sindicalização de forma paritária. De um lado, trabalhadores, de outro lado, empregadores. O que para nós é uma coisa absolutamente natural, é considerada rigorosamente uma distorção. A sindicalização é um processo de ação dos trabalhadores. Os empregadores só entram no processo de sindicalização, na questão da sindicalização, quando o governo fascista italiano entende que essa é a melhor forma de estabelecer controle sobre aqueles que poderiam tocar os projetos nacionais, ou o projeto da nação, que eram os que vivem do trabalho, ou explorando, ou vendendo a sua força. E aí precisava fazer essa paridade. Mas, para nós, o que é uma coisa natural, na verdade, é uma aberração na maioria dos países. Os países democráticos, em sua larga maioria, a própria Itália rompeu com isso, não aceitam a sindicalização patronal. Nós não temos sindicalização patronal na Espanha, nós não temos sindicalização patronal na Alemanha, nós não temos sindicalização patronal na Itália, nós não temos sindicalização patronal nos Estados Unidos. Nós temos sindicalização patronal no Brasil, porque o nosso modelo pode ser híbrido, porque tem uma parte de liberdade, mas é um modelo controlado
por conta da falta de liberdade coletiva de organização, como a gente vai ver mais lá na frente. Mas o que importa agora é lembrar que o Brasil não ratifica a Convenção 87, mas as demais ratifica. As demais ratificam. Bem, em relação a esse conjunto, eu tenho dito, isso eu digo desde 2004, quando eu publiquei a primeira edição do Trabalho Decente, que, embora eu reconheça o protagonismo da OIT, tá, é evidente que, para nós considerarmos que há trabalho decente, é preciso avançar um pouco mais em relação àquele conjunto, me parece acanhado, me parece insuficiente. Tá? Eu tenho sempre dito que é importante que a gente utilize outras normas internacionais, a Declaração Universal de Direitos Humanos, que não é um instrumento normativo, mas já tem um espectro de proteção dos trabalhadores mais amplo que as próprias convenções da OIT que são mencionadas, as 8, chamadas Convenções Fundamentais em Matéria de Trabalho, mas principalmente o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, especialmente nesses 2 artigos, do 6º ao 9º, aliás, do 6º ao 9º, tá? Porque eles garantem um conjunto maior de proteção. Aliás, a respeito de direitos econômicos, sociais e culturais, claro que para nós essa ressalva é desnecessária, mas eu vou fazer da mesma forma. Tá? Quando a gente fala em direitos econômicos, parece que o pacto está protegendo direitos daqueles que empreendem atividade econômica. Não, essa é uma denominação imprecisa, talvez não muito adequada, mas só lembrando que os principais direitos econômicos, um dos principais direitos econômicos está vinculado ao trabalho. Quais são os principais direitos econômicos? A posse equitativa da terra e a justa remuneração pelo trabalho. Esses são os principais direitos econômicos. Dizem respeito às pessoas, dizem respeito a grupos que são vulnerabilizados, a uma classe toda vulnerabilizada, que é a classe que vive do trabalho, e não a pretensos direitos das atividades econômicas dos empreendedores. Tá? Bem, e eu digo que se nós ampliássemos, nós ficaríamos com um conjunto maior. Trabalho decente seria, então, direito ao trabalho, liberdade no trabalho, igualdade no trabalho, meio ambiente do trabalho equilibrado. Nessa parte, talvez venha a minha maior crítica, é inconcebível que a OIT não tenha tido ainda a preocupação de incluir, dentro desse conjunto chamado de trabalho decente, proteção para o principal direito das pessoas, que é o direito à preservação da sua vida. Isso diz respeito à preservação da sua saúde. Mas é uma realidade. A OIT não incluiu e não tem pretensões de incluir tão cedo a proteção ao meio ambiente de trabalho, em matéria de trabalho decente. Justas condições de trabalho, proibição do trabalho infantil, liberdade sindical e proteção contra os riscos sociais. Só lembrando que risco social, todo evento que impede ou dificulta a sobrevivência de alguém que empreende alguma atividade e dos que lhe são dependentes. Tá? Ou de uma pessoa e dos que lhe são dependentes. Os riscos sociais mais comuns são o desemprego, ou o risco social mais comum é o desemprego, mas não é só disso que se fala. A gente fala da morte, da doença, do acidente, da velhice, da maternidade, todo evento que é capaz de atuar contra a nossa capacidade de sobrevivência. Tá? Esses são, então, os riscos sociais. Bem, no Brasil, nós temos uma realidade que é meio paradoxal. Se nós pensarmos a divisão que, principalmente os espanhóis, fazem das dimensões do direito, isso às vezes é uma coisa difícil da gente entender quando está nos bancos escolares. Quando a gente atua no dia a dia, é bem simples. O direito não é composto apenas daquelas 2 dimensões que são exploradas à exaustão no curso de graduação. A gente é acostumado a ver o direito no aspecto formal, que a gente chama de direito objetivo, né? E no aspecto procedimental, que a gente chama de direito processual. Mas essas não são as 2 únicas dimensões do direito. O direito tem 3 dimensões, uma dimensão formal, uma dimensão material e uma dimensão procedimental. A dimensão formal é a dimensão da existência da norma. As normas que criam o que depois nós vamos chamar de direitos subjetivos. Tá? O direito objetivo para que nós possamos nos apropriar estando em condições de atuar, consequentemente, com aquela norma.